Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Então, nossa primeira aula, né? Oficialmente, primeira aula de língua portuguesa do ano letivo de 2021. Sejam muito bem-vindos. Como vocês podem ver na telinha de vocês, a aula é sobre produção textual e o tipo de texto é a redação dissertativa argumentativa, ok? Já vamos começar, porque eu vi que várias pessoas já estão aí, né, loucas para aprender mais sobre esse tipo de texto. E sim, devemos aprender porque é recorrente na AVS de linguagem fazermos uma redação que tem atribuição de nota, né, um tipo de avaliação também, e que nós vamos fazer muito aí nas nossas aulas de língua portuguesa e que vocês com certeza farão. Alguma vez na vida vocês vão fazer, seja no vestibular, no Enem em si, ou em um concurso público, né? Sempre é pedido um tipo de redação. Aqui mesmo, né, nós iremos abordar redação dissertativa argumentativa nos moldes do Enem, tá bom? Porque dependendo da faculdade ele pode pedir algo a mais ou deixar de pedir, mas no Enem o que nós vamos aprender é exatamente o que o Enem avalia, tá bom? Então vamos lá, pegue seu caderno, se ajeite aí no seu cantinho de estudo, aí na sua casa, sempre anote, tá bom? Então assim, eu não sei como que é o modo de estudo mais eficiente para você, porque cada um tem um modo de estudar. Se você quiser, você vê o vídeo todinho e depois faz anotações voltando aqui, pausando o vídeo, porque eu vou deixar tudo escritinho, tá bom? Ou você vai ouvindo, pausando e escrevendo, tomando as anotações, mas essencial, cabeçalho, certo? O nome do conteúdo e as anotações da aula, isso sempre eu vou pedir, tá bom? Então, vamos lá. Redação dissertativa argumentativa. O texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, propostas de solução. Por que em alguns casos, né? No Enem, principalmente, é necessário sim a proposta de solução, ou mais conhecido como proposta de intervenção ao fim do texto, lá na conclusão. Mas alguns vestibulares pode ser que não peçam essa intervenção, essa solução para o problema, tá bom? Então é isso. A gente já sabe, então, texto dissertativo argumentativo, mas às vezes você sabe o que é pedido no Enem em vestibulares, mas você nem sabe o que é uma dissertação ou o que é uma argumentação. Então, aqui já coloco aqui ao pé da letra, certo? Dissertar, né, é o efeito de dissertar, expor, né, de fazer uma redação. É exposição escrita de um assunto relevante nas áreas, pode ser na área científica, artística, doutrinária, etc. Um exemplo, né, de uma dissertação é a monografia, é o TCC que você faz lá na sua faculdade, tá? Quando você for se formar, tá? No ensino superior. Mas desde já te digo, dissertar é falar sobre um certo assunto, certo? E no texto, né, nós temos a exposição escrita, tá bom? Dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Dissertar no texto mesmo, né, dissertativo argumentativo é isso. Você vai organizar seus períodos, seus parágrafos, as suas frases, certo? De modo que monte todo um texto que apresente, que esse texto, né, apresente as suas ideias em raciocínio lógico, é claro, né? Que tudo seja ali coerente, contundente, sempre analisando o contexto social, o contexto atual do nosso país, né? Apresentando dados e fatos ocorridos aqui no nosso país, tá bom? No Brasil. Okay? E o que é argumentação? A argumentação é o fato, né, o ato de defender uma ideia, uma opinião, alegando uma série de razões que as apoiem. Um exemplo de argumentação, você argumenta todos os dias na sua vida. Um exemplo bem corriqueiro, posso dizer assim, quando você quer fazer uma viagem no fim de semana, quer passar as férias na casa de alguém, ou você quer sair num sábado à noite, né? Você precisa da permissão dos seus pais, do seu responsável, por exemplo, sua mãe. Você vai pedir ela para sair, né? Ah, mãe, deixa eu sair, sei lá, tomar um sorvete com os meus amigos, ir na pizzaria no sábado à noite.
Aí sua mãe, não vou deixar não, né? Essa fase da adolescência, né, que a gente é tão novo para fazer certas coisas e velho demais para fazer outras, né? É tão complicado. Mas esse é um exemplo. Você vai pedir. E sua mãe pode ficar ali, vou ver depois. Espera, não sei. Tem que ver com seu pai, né? Desse jeito. Então o que você vai fazer para conseguir isso? Para conseguir convencer a sua mãe a deixar você sair? Você vai argumentar, certo? E na sua argumentação, você vai defender a ideia, eu vou sair porque isso, porque aquilo, tem tempo que eu não vejo meu coleguinha, né, durante essa pandemia, e a gente é tão grudado, e eu queria ver, sei lá, né, passar o tempo, a gente tá junto, né, na escola, e mãe, eu te ajudei nas tarefas domésticas, eu lavei a louça durante toda a semana, deixa eu ir, mãe, né? Você tá argumentando, você tá alegando uma série de razões que apoiam nessa ideia sua de sair no sábado, certo? Da mesma forma, no texto dissertativo argumentativo. Você vai pegar o certo tema, né, que o Enem vai te falar, que o vestibular vai te dar ali o tema, e você vai ter que argumentar durante todo esse texto, né, expondo sua opinião, ponto de vista, conforme o tema abordado e de forma que seja contundente com o seu ponto de vista, tá bom? Então é isso, a argumentação é o ato ou arte de argumentar, de discutir, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Que no caso do Enem, a conclusão seria proposta de intervenção, ou seja, resolver esse problema abordado ao longo do texto, tá bom? O texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de argumentação lógica, coerente e coesa. Nós vemos que, nossa, é opinativo, opinião, então é tranquilo. Eu leio lá o tema e eu vou opinar. Mas calma, não é qualquer coisa que você vai colocar aí no texto. Primeiramente, ele é opinativo, ou seja, ele pede a sua opinião sobre, mas não é para você ser pessoal, tá? Você se incluir no texto, tá? Olha, embora seja um texto opinativo, na redação do Enem, o texto deve ser impessoal, ou seja, não se inclua no texto. Nunca empregue a primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, o eu ou o nós, tá? Eu acho que esse assunto ele é muito delicado por abordar os menores de idade, né? Dependendo do tema que você estiver fazendo. Não vem com achismo, né? Eu acho, eu penso, não. E também nem se empregue no texto, seja impessoal, ok? Ou seja, não se inclua no texto. Então, a dica para não se incluir é sempre você pensar, modular o seu discurso, modular o seu texto, usando a terceira pessoa do singular ou plural. Dica, né, eles e elas, ou seja, você sempre modular o discurso para a terceira pessoa. Nessa modalidade, né, do texto dissertativo argumentativo, a intenção é persuadir o leitor, ou seja, convencê-lo de sua tese, que é a ideia central, a partir de coerente argumentação, exemplos e fatos. Então, você tem lá o tema e você vai apresentar o texto, né? Você vai situar o leitor ali sobre o que você vai falar, né, no primeiro parágrafo. E, a partir disso também, né, você vai ter uma opinião crítica sobre aquele tema, certo? Uma opinião desde que seja uma que respeite os direitos humanos e que seja coerente com o texto, que não fuja do tema. Então, a sua opinião é a sua tese. E essa tese se configura como ideia central do seu texto, tá bom? E essa ideia central que você desenvolver lá na introdução, você terá que defendê-la, né, com argumentos coerentes, com exemplos, com fatos ocorridos aqui no Brasil. Por que eu digo aqui no Brasil, gente? Já vou adiantar. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele sempre vai abordar situações aqui do nosso país. Então, não acho que se vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, né? É o Sistema de Saúde aqui do Brasil. Aí você vai... beleza, não, mas os Estados Unidos é muito melhor. Eu vou falar dos Estados Unidos, vou falar da realidade lá. Gente, é pedido que seja em âmbito nacional, tá? Não em âmbito internacional. Então, fale aqui do Brasil, tá? Por isso que eu falo aqui no Brasil, no nosso país, tá bom? E para apresentar esses fatos, esses exemplos, é preciso que a gente saiba o quê? Que está expondo o texto, né? Que você seja, assim, coerente e tenha em mente o que você está escrevendo, você sabe sobre o que você está falando
E os exemplos contundentes que são de conhecimento público, como reportagens, artigos, dados de pesquisa, citações de estudiosos, entre outros. Então, nada de senso comum, tá? O que é o senso comum? Senso comum é um tipo de conhecimento popular adquirido pela observação e pela repetição que não foi testado metodicamente, ou seja, a ciência não comprovou, é só um conhecimento popular que foi falado ali de boca a boca e passou de geração em geração. Um exemplo lá, manga com leite faz mal. Você chupou manga, tomou leite, agora você tá passando mal, ou você vai morrer porque você comeu, né, combinou esses dois alimentos aí. Por muito tempo, de geração para geração, isso foi passado como uma verdade incontestável e todo mundo tinha medo. Mas veio a ciência, né, por métodos, né, de forma metódica, comprovou que não faz mal. Então, olha só, era uma coisa de senso comum, era uma mentira que foi perpetuada como verdade e que se instaurou aí, né, acho que no mundo inteiro, pelo menos no Brasil a gente sabe que é geral, né? Então, senso comum, então não usa senso comum. Você pegou lá um tema e porque você ouviu amigos falarem, familiares falarem sobre isso, que é senso comum, você vai colocar na sua redação. Não faça isso. Então, por isso que seja sempre informado. Sempre dê exemplos ou se paute em reportagens que você acompanhou, em artigos de revistas, artigos científicos que você leu, em dados de pesquisa que você observou, que você viu em jornais, tá? Que você assistiu em jornais. E você usa também citações de estudiosos, seja um médico, seja um filósofo, um sociólogo, uma psicóloga, o que for. A pessoa estudou e comprovou aquilo, então você pode usar como citação. Mas nada do que você sempre diz para os seus colegas, ou que você ouve falar na rua que você nem sabe se é verdade. Nada disso, tá? Então, assim, você vai defender, você vai argumentar, mas por meio de tudo ali que foi aprovado, tá? E aqui fica para vocês as dicas, tá? As dicas que já podem começar aí, se você não é muito apto a fazer isso, adepto a fazer isso, já começa a fazer. São essas. Leia bastante. Lê, gente, leia. Tá? Capriche na leitura. Assim você entrará em contato com muitos temas, realidades, tipos de texto e de quebra trabalhará a sua gramática e ortografia. É muito importante, tá, gente? Porque lendo você terá mais informação, certo? Você vai conhecer muitos temas, muitas realidades, tá? E você vai trabalhar a gramática e ortografia também, porque lendo você tem contato com a língua portuguesa e vai melhorar. Porque é uma das competências, tá, cobradas, né, que eu digo no sentido de nota, analisado, na redação do Enem, que é gramática e ortografia. Não adianta você fazer um texto lá que até que tá bonitinho as suas ideias, mas tá escrevendo errado, né, não obedece à norma culta e ainda de quebra a sua ortografia é horrível, tá, pra entender. Eu também faço isso e o corretor, né, o professor da banca examinadora da redação do Enem, ele não vai ficar perdendo tempo procurando resolver sua vida, que é entender a sua letra, tá? Não vai. Então, tem uma letra legível, tá? Isso conta nota sim. Treine bastante. Bons textos vêm com o tempo. Para dominar essa arte de escrever, quase que automaticamente o treino é essencial. Então, sempre faça redações. Quer que for, faça uma, duas nas suas férias. Tire um final de semana aí no mês para fazer uma redação, para você treinar. Faça as redações que eu sempre coloco aqui para fazer, tá? Afinal, elas valem nota, né? Porque não é porque vale nota que tem que fazer, é para conhecer. Mas a aluna é movida a isso. Vale nota? Se não for, não quero nem saber, né? Mas é pro seu bem. Treine, faça redações. Pratique a interpretação de texto. Para escrevermos bem, precisamos ler bem. Esse é um ponto essencial até mesmo para a interpretação de pequenas nuances presentes nos temas propostos que, quando captadas, podem fazer a sua redação brilhar. Olha só, interpretar é muito bom. Você vai pegar um tema ali de surpresa, você não vai saber o tema, mas se você souber interpretar, você vai saber muito bem o que eles querem que você aborde no tema. Porque dependendo de você fazer uma leitura geral e não interpretar bem a pergunta, o tema, o que acontece? Você acaba fazendo uma redação que começa, mas foge ali do que é proposto. Ou você não conhece direito o tema, mas ao ler os textos motivadores que está lá no caderno de questões, você consegue montar um repertório ali e fazer a sua redação, tá? Conheça muitos temas. É outra dica, meninos. Fazer redações de temas variados é algo que ajudará muito na hora da prova.
Mesmo que o tema que cair não tenha sido feito por você, é bem provável que associações possam ser feitas com base naquilo que já foi treinado. Um exemplo, você conhece vários temas. Por exemplo, você trabalhou comigo aqui um tema, um texto, né, fez uma redação sobre tabagismo, né, o que não é bom para a saúde, por exemplo. E a gente trabalhou, conheceu vários tipos de doenças respiratórias que são ocorrentes devido ao fumo. Você sabe que há muitas pessoas que têm doenças crônicas, né, pulmonares, que foi causada pelo fumo. Você vai conhecer ali como que é a realidade da saúde no Brasil devido a esse alto número de pessoas, né, que tem esses problemas respiratórios. Então você conheceu. Aí você chega lá no Enem, é exemplo, viu, gente? Aí você chega lá no Enem e a redação é sobre o alto número, o alto índice de pessoas que têm problema, né, pulmonar, problemas respiratórios devido à pandemia. Poxa, é claro que você vai ter que ali trelar tudo isso, a pandemia, a situação atual lá, ocorrente. Mas você fez um tema falando sobre saúde, falando sobre problemas respiratórios. Então, olha só, você conheceu temas que podem atrelar para você fazer essa redação. Então, por isso que é muito importante conhecer vários temas, porque você pode atrelar. A redação, ela não é um conhecimento só de língua portuguesa para você fazer. A redação é essencial que você conheça de tudo, das atualidades, de todas as matérias, para você fazer um compilado de informações e passar para a sua redação, tá? Isso é muito importante. E aprender a discutir, tá? Não é brigar, tá? Por fim, uma dica importante é discuta. Isso, é claro, não quer dizer brigar. Converse com as pessoas ao seu redor, absorva as suas diversas opiniões sobre os mais variados temas. Isso é, no fim das contas, enriquecedor para as redações e para a vida. E é bom que isso também, como se diz, ajuda você no poder de argumentação, né? Porque você aprende ali a opinar, a defender um ponto de vista, a entender a outra pessoa. Então isso é essencial. Então fica essas dicas aqui pra vocês, viu? A estrutura a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Porque não vai dar tempo. Então por hoje é isso, tá? Faça as anotações e até mais. Tenha um bom dia.